Boa noite, queridos irmãos, é um privilégio estar aqui nesta noite. Como o reverendo Toniel disse, a primeira vez que nos encontramos foi lá em Guaratinguetá, quando ele pastoreava a igreja, e tinha membros da minha igreja, não apenas este casal, mas também tinha dois jovens que estavam estudando, fazendo a faculdade lá, e frequentavam a igreja. O Natan era um deles, hoje terminou seu doutorado aqui na USP, está aqui em São Paulo, e na época estudava lá. E aí, então, nós conversamos e veio o convite, fui e preguei na primeira conferência missionária lá, e lá eu conheci mais de perto o reverendo Toniel. Depois, em São Bernardo do Campo também, estivemos juntos, há 2, 3 anos atrás, né? Parque das Nações, é Santo André? Santo André, Parque das Nações. Pois bem, então é um privilégio estar aqui. Nesses últimos 24 anos, eu fui diretor da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, portanto, responsável pela mudança de Junta de Missões Estrangeiras para a agência. Na época, eu era o secretário executivo da Junta de Missões Estrangeiras, e então fiquei responsável para estudar um novo movimento de missões transculturais para a IPB. Foi um momento muito difícil final dos anos 90, e tivemos então que fazer esse estudo e chegamos então à conclusão que deveríamos fazer um upgrade em missões transculturais na IPB. E aí então fizemos a proposta de uma mudança estatutária, e não só de estatuto, mas também de filosofia mesmo, de atuação na obra missionária transcultural. A IPB até então tinha a Junta de Missões Estrangeiras, e aí então fiz a proposta, apresentei um projeto de estatuto, e assim nasceu a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que amanhã o reverendo Agripino vai estar aqui, e ele, que é o executivo da APMT, vai então transmitir um pouco mais do que é a APMT hoje, do que é essa Agência de Missões Transculturais da IPB. Então isso aconteceu lá no final dos anos 90, no início dos anos 20, iniciamos então a APMT. E hoje é uma organização, uma agência missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil, que vem enviando missionários para todo o mundo, para mais de 44 países, onde nós já estamos com muitos missionários e muitos projetos avançando, mais de 200 missionários hoje em todo o mundo. Então eu tive esse privilégio de, nos últimos 24 anos, ser o diretor e presidente por mais de 16 anos da APMT. Mas também, em paralelo a isso, nos últimos 8 anos, eu estive e estou, e continuo ainda, à frente da diretoria da Missão Evangélica Caiuá. Então, ficarei mais 4 anos. Eu entendi que os 24 anos na APMT já foram o suficiente. Então, está na hora de... A barba branqueou, o cabelo também, e tantas outras coisas nesses 24 anos. E, em paralelo também, nos últimos 8 anos, trabalhando na diretoria da Missão Evangélica Caiuá. Então eu fiz, diante de Deus, oramos em família, igreja, e eu decidi ficar com a Missão Evangélica Caiuá para os próximos 4 anos, porque ela precisa ainda de um apoio, de um upgrade que estamos promovendo nos últimos 8 anos na Missão Evangélica Caiuá. E, portanto, em julho, no Supremo Concílio, eu entreguei o meu cargo com muita alegria, por ter podido servir ao Senhor nesses 24 anos como diretor da Junta de Missões Estrangeiras e também nos últimos anos da APMT. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Sou pastor em Piracicaba, já há mais de 20 anos também, da Igreja Presbiteriana do Piracicamirim. Está comigo o meu presbítero, Clóvis, que tem me acompanhado aí nas viagens mais próximas aqui. Ele sempre tem vindo comigo, tem sido bênção aí, me ajudando nas conduções. Já não sou mais jovem, não é? Então, antes eu vinha e voltava de madrugada, de vez em quando saía da estrada e voltava para a estrada, cochilava, mas agora a esposa já fica um pouco mais preocupada, os filhos também, o netinho que chegou. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho para poder cuidar do netinho, né? O netinho acabou de nascer, até peço que os irmãos orem por ele. Ele nasceu prematuro, está na UTI neonatal já há 24 dias, lutando, mas com a graça do Senhor ele está sobrevivendo. Ore pelo Davi, quando vocês lembrarem. Ore pelo Guilherme e a Letícia, que estão lá dioturnamente
cuidando do Davizinho lá na UTI neonatal. Ele nasceu com uma série de comorbidades. No segundo dia de vida teve que fazer uma cirurgia muito grave, mas sobreviveu, é um lutador. Eu disse que para os meus filhos que esse Davi foi direto para o Golias. Ele não passou nem pelo urso, nem pelo leão. Ele foi direto para o Golias. Mas está vencendo, já venceu o primeiro Golias. Então peço que os irmãos orem pelo Davizinho, que Deus dê graça aos pais. Nessa fase aí, não sabemos por quanto tempo ele vai ficar na UTI, mas que Deus dê graça lá. E é meu primeiro neto, primeiro filho deles e primeiro neto, que Deus nos dê graça aí, estamos nessa luta aí. Muito bem, então eu vou falar um pouquinho, nesses próximos minutos, a respeito da Missão Evangélica Caiuá. É uma missão pouco conhecida de muitos. Quantos aqui já ouviu falar da Missão Evangélica Caiuá? Só para eu ter uma noção aqui. Opa, muita gente. Quantos aqui já foram lá na sede? Pelo menos 3 aqui, 4, 5, já estiveram lá, conheceram a sede da missão, né? Lá em Dourados. Ah, de Amambai. Mas em Dourados, alguém foi? Lá temos 3 que foram, aqui foram na sede de Amambai. Ok, que também é uma sede, uma subsede que nós temos, que fica a cerca de 170 quilômetros aproximadamente de Dourados, a cidade de Amambai, já quase chegando lá no Paraguai, para a parte sul do estado do Mato Grosso do Sul. Então vamos falar um pouquinho. A Missão Evangélica Caiuá tem como propósito servir ao índio, servindo a Deus. Eu não gosto muito da expressão índio. Eu gosto de falar dos povos nativos do Brasil. Índio se tornou uma palavra muito pejorativa. E como eu atuo com eles há mais de 40 anos, eu atuo na obra missionária transcultural há 42 anos. Então, o meu primeiro foco foram os indígenas. Trabalhei com eles, fiz contato com um grupo não contactado, que nunca tinha visto um outro ser humano, a não ser os seus próprios, lá na divisa do Suriname, no norte do Pará, quando eu atuei lá. Foi meu primeiro trabalho, aos 21 anos de idade, logo que formado, eu e minha esposa fomos trabalhar com povos nativos. Depois fomos para a Guiana Francesa, trabalhar com nativos da Guiana Francesa também, com o povo Palicur, e assim nossa caminhada missionária transcultural foi até os dias de hoje. Então, meu foco ministerial é transcultural, sempre foi, mas também como pastor da igreja local, levando ao envolvimento na missão de Deus. Portanto, para os irmãos saberem com quem vocês estão ouvindo nessa noite. O que eu vou falar é da experiência de 42 anos de ministério transcultural. Portanto, não é de um dia, nem de 2 dias, são 42 anos. 42 anos vivido em missão transcultural. Começando lá do mais difícil, que é você contactar um povo não contactado pela sociedade envolvente. Eu teria que passar a noite toda aqui para dizer o que isso significa. Então, o povo nativo é um povo que está sempre aí no meu coração, tanto aqui como em qualquer lugar do mundo, por onde a gente já tem passado, seja na Europa, aliás, na Ásia, na África e assim por diante. Então, vamos lá, um pouquinho. Então, a missão foi fundada em 1928 pelo reverendo Albert Maxwell. Portanto, ela tem mais de 90 anos, não é uma missão nova. Pode ir para frente. Os primeiros missionários foram o professor Aston Marks, o Dr. Nelson de Araújo, médico, o reverendo Albert, e o agrônomo João José da Silva e a sua esposa, a dona Guilhermínia, e o filho Erasmo. Muitos não sabem, mas a Missão Caiuá, na verdade, ela nasceu aqui em São Paulo e ela foi registrada aqui na capital. Mas só depois o trabalho, de fato, inicia lá em Dourados. Mas ela foi registrada aqui na cidade de São Paulo, antes mesmo de começar o trabalho lá. A cidade de Dourados é mais nova do que a própria Missão Caiuá. A Missão Caiuá é mais velha do que a própria cidade. E a sede onde ela está é mais velha do que a própria cidade. Para vocês terem uma ideia dos anos de atuação da missão. Pode ir para frente? O reverendo Orlando e dona Loide, talvez alguns aqui mais idosos devem ter conhecido, dedicou a sua vida lá à missão por 43 anos, servindo a Missão Caiuá. Pode ir para frente? Hoje, o nosso irmão, o reverendo Benedito Troques, e o reverendo Benjamin Bernardes e a sua esposa atuam lá
desde 1960, nosso irmão Benedito Troquês, portanto, há 62 anos, 63 anos quase, é o nosso missionário lá, um dos pioneiros que está lá, bastante enfermo, já há mais de 90 anos, está bem idoso, com bastante dificuldade. O filho dele é missionário da PMT no Senegal, o nosso irmão Gerson, cuja esposa Marília faleceu no ano passado de Covid, é filho do reverendo Benedito Troquês, nasceu na aldeia, cresceu lá e hoje é o nosso missionário no Senegal. E o reverendo Benjamin Bernardes está lá também desde 85 como secretário executivo, ou diretor executivo agora com a mudança estatutária que fizemos. Então a missão Kaiowá, ela tem estes 3 principais objetivos: a curar o corpo do indígena, que é a saúde. E para isso nós temos o hospital chamado Porta da Esperança, que é o único hospital do mundo que atende população nativa com especificidade. Então isso é muito importante também. Curar a mente, a questão educacional e a escola, e também o espiritual, que é o Instituto Bíblico e a liderança e as igrejas. Vocês vão ver daqui a pouco. Pode ir para frente? Pode ir clicando aí. Isso, essa é a sede, para quem já esteve lá. Então, a sede da missão ela é bem ampla. Então, na sede nós temos o hospital, temos os escritórios, o templo, a escola, o Instituto Bíblico e também o Centrinho, que no passado atendia a demanda das crianças indígenas que nasciam com deficiências. Hoje, uma ala do hospital faz isso, e esse prédio está sendo oferecido, daqui a pouco vocês vão ver, para uma parceria com a Escola Presbiteriana Erasmo Braga, que está lá trabalhando com crianças agora, numa parceria que fizemos com a Escola de Dourados. Esse é o principal templo, lá na sede. Pode ir para frente. São as congregações da igreja, e uma coisa que vocês vão ver daqui a pouquinho, nós organizamos, alguns anos atrás, a Igreja Indígena Presbiteriana no Brasil. Então, hoje é uma denominação, onde tem os seus pastores, a sua liderança, o seu presbitério. Portanto, nós damos apoio a esta igreja. A Missão Kaiowá hoje, ela é a mãe desta igreja chamada Igreja Indígena Presbiteriana no Brasil. É uma denominação que nasceu através do trabalho da missão. E estas igrejas todas, que vocês vão ver agora, elas pertencem a esta igreja. Então, isso tudo foi passado para esta igreja hoje, que é a Igreja Indígena Presbiteriana no Brasil. Essa é a cidadezinha lá de Bororó, Narciso, Farinha Seca, Nova Jerusalém. Pode ir para frente. Maranata, Ebenezer, Ângelo Machado, Sardinha, Peniel, Posto Velho, Betel e a primeira congregação, que fica lá na região. Monte Sião, Yandejari Rape e Hebron. Então, essas são as congregações e as igrejas, que fica aí em um raio de 300 quilômetros, aproximadamente, da sede. Temos a escola, que tem mais de 900 alunos. E essa escola é exclusivamente de indígenas. E todos os professores são indígenas, sendo a maioria deles formado na própria escola. E depois eles foram para a faculdade, fizeram a faculdade e voltaram, e hoje são os professores da escola onde eles foram alunos no passado. Então, nós temos a pré-escola, o ensino fundamental, nessa escola. E é feito um trabalho bilíngue. Então, a língua tem sido preservada entre este povo. As suas lendas, enfim. Pode ir para frente. Aí, os professores, na sua grande maioria, como vocês percebem pela foto, são indígenas kaiowás. Pode ir para frente. Esse é o hospital, Porta da Esperança, estamos fazendo aí uma reforma, tem melhorado muito, graças a Deus, com o apoio das igrejas, e precisamos cada vez mais do apoio das igrejas. Aí nós temos a maternidade, as internações, pequenas cirurgias, feita à população indígena. Para vocês terem uma ideia, na sede da missão, lá em Dourados, nós temos, quando há 90 anos nasceu o trabalho ali, entre os kaiowás, tinham 300 indígenas. 300. Hoje, são cerca de 19 mil.
residindo no mesmo espaço que residiam 300. E por serem indígenas, tem uma série de legislação que tem trazido uns sérios problemas, porque você imagina uma cidade de 19 mil pessoas. Lá em Piracicaba, ao redor dela, temos várias pequenas cidades com 3 mil habitantes, 6 mil habitantes, 5 mil habitantes. Temos Águas de São Pedro, que não tem nem 2 mil habitantes, 1.800 habitantes. Você imagina 17 mil pessoas morando num lugar onde você não pode ter estrutura de asfalto, de água, de esgoto, por ser reserva indígena. Você consegue imaginar isso? E do outro lado do asfalto, literalmente, tem condomínios fechados com casas de mais de R$1 milhão. E do outro lado, aldeias em sapé. E eles ficam lá, morando no sapé, ou com lonas, olhando para o condomínio fechado, com casas de mais de R$1 milhão. Então, você pode imaginar as crises que bate na vida das crianças e dos adolescentes. Então, é algo muito sério que a gente tem trabalhado, não é tão simples assim quanto pensamos. Então, temos esse hospital que atende essa demanda. Isso é uma demanda de 40 mil indígenas só ali na região sul do Mato Grosso. Ao todo, no Mato Grosso do Sul, são 78 mil indígenas. Então, nós atuamos diretamente no cuidado de 40 mil indígenas. Então, esse hospital diariamente atende essa população direta na aldeia onde nós estamos, com 17 mil pessoas, fora os que vêm da região para ser atendido lá. Então, a demanda é muito grande. Os enfermeiros, na sua grande maioria, também são indígenas. Pode ir para frente. Temos a nossa farmácia. Pode ir para frente. Essa é a nova ala que eu falei há pouco, foi inaugurada recentemente, graças a Deus por isso. Temos a capela, uma capela que foi construída, inclusive essa capela foi construída pelos irmãos da UPH, né, que foram lá e construíram, e com recursos advindo também deles. Então, esse foi o dia da inauguração, há 2 anos atrás, pouquinho antes da pandemia, nós inauguramos essa capela. Pode ir para frente? Também, em parceria com o governo do Estado, conseguimos um novo aparelho de ultrassonografia, que está aí. Esse foi o dia em que nós inauguramos o aparelho, que tem uma tecnologia moderna, em que o médico que faz os laudos está em Campo Grande, e aí, então, ele pode ler de lá e passar os laudos para aí. É tudo computadorizado. Então, aí está parte da diretoria, da outra diretoria, o reverendo Geraldo. Eu acho que eu vi a sogra dele por aqui. Ah, está lá, a dona Eunice está ali, né? Eu passei o olho rápido aqui, eu vi alguém que parece com a dona Eunice, então é a senhora mesmo, né, dona Eunice? Obrigado por ter vindo. Então, a nossa irmã Eunice é sogra do reverendo Geraldo, que é o atual presidente da Missão Kaiowá. Oi? Ah, a dona Eunice é membro aqui. Oh, coisa boa. Custou, mas cheguei, né? Vamos lá. Então, essa é a ala das crianças, que antes servia as crianças desnutridas, e muitas das crianças que nasciam com déficits intelectuais, com síndrome de Down e outras, vinham para aí, porque eram abandonadas pelos seus pais. E aí, então, nós cuidávamos dessas crianças que agora ficam naquela ala que vocês viram agora há pouco, que foi inaugurada. E agora aí vai funcionar, então, todo o pré-escolar. Pode ir para frente. Então, tem lá a produção de alimentos, né? Os próprios nativos, estudantes do Instituto, plantam. Pode ir para frente. Então, aí as hortas. Este é o Instituto que formam os líderes para a Igreja Indígena Presbiteriana. Então, todos os líderes, missionários, pastores, que hoje pastoreiam a Igreja Indígena Presbiteriana, é formado no próprio Instituto nosso. E aí, então, estão alguns dos alunos. Pode ir para frente. Encontro dos ex-alunos, tem os encontros lá daqueles alunos que já passaram há mais de 20 anos pelo Instituto. A tradução da Bíblia, recentemente foi feita uma nova versão atualizada da Bíblia toda, Kaiowá, e está sendo agora distribuída. Então, existe a própria, os inários, né?
O Japorri ali é o Inário. Temos os nossos campos avançados, aí então está o campo de Amambai, Sassoró, aí tem os ambulatórios, as escolas. Em todos esses campos avançados, nós temos mais ou menos o mesmo padrão que tem na sede lá em Dourados. Aí é Porto Lindo, que é um dos campos mais distantes, Caaporó, Guaçuti, Campestre, aldeias com missionários indígenas. Então, essas todas têm os missionários indígenas à frente. Pode ir para frente? Pode ir para frente? Para vocês terem uma ideia. Pode ir para frente? Ok? Ok? Aí esses são os missionários indígenas formados pelo próprio Instituto. Pode ir para frente? Aí eles sempre são em casais, né? E essas aldeias são os nossos desafios para os próximos anos. Ainda não tem presença de missionários nessas 11 aldeias. E cada vez mais surgem novas aldeias, em que eles estão indo para outras regiões, e essas são 11 aldeias existentes hoje, que é o desafio dos próximos anos para serem alcançadas. No dia 16 de agosto, então, de 2008, foi esse dia histórico, em que finalmente a gente pôde organizar a Igreja Indígena Presbiteriana. E aí foram os primeiros pastores que foram ordenados e assumiram das duas línguas que trabalhamos diretamente, os terenas, que é um grupo menor, e os caiuás. Então, essa é a nossa primeira turma. O Jailson é presbítero e o Jânio também presbítero. O Jailson é presbítero lá em Amambai. Esta é a igreja de Amambai. Então, nós estávamos pregando lá, e uma das coisas que a gente gosta de fazer é usar o cocar quando pregamos. O Geraldo fica bonito de cocar, né? Então, nós usamos isso para caracterizar que não estamos mudando a cultura. Então, isso é muito importante para que eles tenham essa noção. Então, esse é um pouquinho do que é a Missão Evangélica Kaiowá, e vocês puderam ter aqui uma noção, e nós precisamos muito do apoio, da oração, do investimento financeiro, para mantermos toda essa estrutura. Mas, fora isso, até por causa do hospital, quando o presidente foi Fernando Henrique Cardoso e o ministro da Saúde foi o Serra, né, bem conhecido de nós aqui paulistas, na época mudou-se o cuidado da saúde indígena, que estava na responsabilidade da FUNAI. Passou-se a responsabilidade para o Ministério da Saúde e criou-se a FUNASA, que é a Fundação Nacional que visa administrar a saúde indígena no Brasil. A população indígena no Brasil, ou nativa no Brasil, ultrapassa mais de 1 milhão, em mais de 330 línguas faladas entre eles, mais de 270 etnias diferentes no Brasil. Então, nós temos aí uma multidão de pessoas que falam línguas diferentes, culturas diferentes, espalhadas por todo o Brasil. Nós temos índios aqui em São Paulo, aqui pertinho de vocês. Temos índios guaranis aqui perto. Aqui do lado da Guarapiranga aí, temos várias aldeias. Lá no Jaraguá tem uma aldeia, no morro lá em cima. Então, a gente está rodeado aqui. E eles precisam do cuidado da saúde. Muitos de nós nem sabemos disso, mas eles estão aí e precisam. Então, o que o governo fez lá, o Fernando Henrique? Criou a FUNASA, passou a administração da saúde para o Ministério da Saúde. Mas eles não tinham expertises para isso. O que eles fizeram? Procuraram organizações que atuavam com as populações indígenas para que pudessem fazer uma parceria e trabalhar no cuidado dessa saúde indígena. Com isso, a missão, durante esses últimos 18 anos, ela assumiu praticamente quase o cuidado da saúde desses 1 milhão de indígenas para o Brasil todo. Isso foi um grande desafio, foi muito complicado, e nos últimos 8 anos, quando fomos para lá, eu e o reverendo Geraldo, fomos com essa incumbência, juntamente com os irmãos da IPI, uma vez que há uma parceria com a IPI também, para procurar historificar essas coisas todas e dar um novo dinamismo para esse tipo de trabalho. Nós entendemos que era muito, tínhamos que recuar um pouco para entender todos esses processos, porque nós tínhamos funcionários contratados do Rio Grande do Sul até o Amapá.
vocês terem uma ideia do volume disso, nós tínhamos mais de 12 mil funcionários, sendo 1.000 deles médicos. Então, qual é uma multinacional que tem 12 mil funcionários? Você imagina 12 mil funcionários espalhados pelo Brasil inteiro. Então, era um grande desafio. Só que esses recursos que vêm do governo federal, ele é destinado de forma muito específica para o custeio desse RH. Então, somente isso. A missão não pode usar um centavo desses recursos para ela, para suas outras atividades, nem para dentro do próprio hospital. E com isso, muitas igrejas deixaram de contribuir com a missão, entendendo que ela tinha dinheiro demais. Não, o dinheiro não é nosso. Nós não administramos esses recursos. Esses recursos chegam especificamente para pagar o salário do médico e pronto. Esta é a parceria. Nós apenas atuamos na administração para ver se o trabalho de fato está sendo feito, se o médico está cuidando direito dos indígenas. Mas nós não temos nenhum manuseio desses recursos. E isso dificultou bastante. Então, nós reduzimos isso, nós entendemos que tínhamos que sair um pouco para entender isso, e assim nós hoje estamos atuando na saúde indígena de Roraima e do Mato Grosso, e do Amazonas inteiro, que já é muita coisa. Então, nós diminuímos para cerca de 6 mil funcionários, metade. Então, não é fácil administrar uma organização desse tamanho, com médicos, com dentistas, com atendentes, em todo o país. Então, nós reduzimos e ficamos com todo o estado do Amazonas, norte do Acre, parte do Roraima, com os índios Yanomamis e todo o Mato Grosso do Sul. Então, hoje a nossa demanda caiu pela metade, mas ainda continua sendo grande, mas agora a gente entende todos os processos e fica melhor o gerenciamento disso. Então, nós mudamos o estatuto no ano passado e isso trouxe um dinamismo melhor para a missão. Estamos avançando na reestruturação da missão evangélica Kaiowá. E o objetivo dela é alcançar os povos nativos do Brasil com o Evangelho de Cristo. Esse é o nosso propósito principal, para a glória de Deus. Não é fazer o social. Social todos fazem. O nosso propósito maior é a glória de Deus sendo revelada a todos os nativos do Brasil. Para isso que nós existimos como Missão Evangélica Kaiowá. Então, eu gostaria que vocês orassem, conhecessem um pouco mais a missão, investissem nesse trabalho, para que mais populações nativas do Brasil conheçam o Evangelho de Cristo e o tenham como Senhor e Salvador. Precisamos muito da oração da igreja e da participação de todos neste projeto, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Agora vocês conhecem a Missão Kaiowá. Ninguém pode sair daqui nessa noite e dizer assim, eu não conheço a Missão Evangélica Kaiowá. Hoje você conhece. Ela é sua missão, ela é sua responsabilidade, ela pertence à sua igreja, da qual você é membro, e, portanto, você deve orar e conhecer e participar, porque ela pertence a você também. Você é tão responsável quanto eu que estou lá na diretoria, para que esta missão avance para a glória de Deus, alcançando os povos nativos do Brasil. Que Deus abençoe todos aqueles que lá estão. Abra sua Bíblia, portanto, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, e eu quero, então, trazer esse desafio a todos vocês nesta noite. Afinal, estamos aqui para ouvir também a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É um texto muito conhecido, obviamente, de todos os crentes. Todos aqueles que leem a Bíblia conhecem esse texto. Em algum momento da sua história, você deve ter recitado esse versículo para si mesmo. Em momentos de crise, em momentos de dificuldades, você talvez disse para si mesmo, como dizia o salmista, porque estás abatido a minha alma, espere em Deus que eu ainda o louvarei. Talvez em algum momento você disse, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, portanto não vou esmorecer, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Paulo, ao escrever essa carta aos Filipenses, sem dúvida, é uma das cartas, se não é a única carta mais alegre que Paulo escreve, muito embora estava preso. E ele escreve essa carta da prisão, numa situação inóspita, difícil. As prisões daqueles dias, e as prisões de hoje já não são aquelas coisas, especialmente a do Brasil e de outros países aí, onde eu já estive fazendo capelania por essas viagens minhas pelo mundo afora, em presídios, e eu conheci vários presídios. Conheci presídios na Índia, conheci presídios na África.
E é impressionante, todos são iguais em termos da mazela humana que chega, a degradação que o pecado produz no ser humano, a levá-lo numa situação de encarceramento como este. Só que hoje, de certa forma aqui no Brasil, existe a marmitex, né? Eles comem de manhã, tem café, almoço, janta, enfim. Cada preso aqui no Brasil custa hoje mais de R$2.000 para nós, que pagamos imposto. Não é fácil. Mas nesses países, não, se a família não for levar a alimentação, morre de fome. Morre de fome. Quando o nosso irmão José Dilson esteve preso lá no Senegal, eu estive lá, fiquei uma semana, todos os dias, de 8 da manhã até 7 horas da noite, com ele, dentro da prisão, e eu vi o que é uma prisão. Nesses contextos onde não se paga a alimentação do preso, em que a família tem que levar, senão morre de fome. E Paulo vivia uma situação como essa. Ele estava nessas condições. E mesmo assim ele escreve essa carta de uma maneira muito alegre. E a palavra-chave dos 4 capítulos que ele escreve é alegria. Você vai encontrar em todos os momentos dessa carta a expressão alegre de Paulo. E dentre esta alegria que ele manifesta é dizer que quem o fortalece é o Senhor. E ele fala num contexto de gratidão pela participação efetiva daqueles irmãos na sua vida e no seu ministério. Como é que essa igreja nasce? É importante nós considerarmos aqui. Esta igreja nasce no momento em que ele recebe uma visão noturna, um homem aparece a ele na noite em sonho, e esse homem diz: passa a Macedônia e nos ajude. Passe a Macedônia. Interessante. Paulo intentou em outro momento ir à Macedônia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus de ir para aquela região. Então, Deus impede a gente de ir para alguns lugares. Parece meio paradoxal, né? Porque se temos que pregar o Evangelho por todo mundo, por que é que Deus impediu que ele fosse quando queria ir? Porque Deus tem o tempo para ir também. Deus tem os seus, e o momento em que esses devem ir, e o momento que as portas certamente estarão abertas. E foi isso que aconteceu. Paulo já havia desistido de ir para o norte da Grécia, onde fica a região da Macedônia. Era a região mais pobre daqueles dias. Talvez semelhante ao que é o Piauí hoje, um dos estados mais pobres da União. Mais ou menos essa proporção. Esta região macedônica, onde estava a Tessalônica e Filipos, era a região mais pobre. E aí então ele tem este sonho, e agora ele entende pelo Espírito Santo de Deus que ele deveria ir para esta região e levar o Evangelho de Cristo Jesus ali. Quando ele chega na cidade, depois de perseguido por outras, ele chega na cidade, como ele fazia de costume, ele ia até os lugares onde estavam reunidos os judeus, nas sinagogas, porque eles já tinham o pano de fundo do Evangelho, e aí então eles pregavam. Eram expulsos da sinagoga e eles iam para as praças. Mas em Filipos não foi tão assim. Ele ia todos os dias, juntamente com a sua equipe, Silas e os demais, ele ia para a beira de um corguinho, como diz lá em Piracicaba, do corguinho, e aí na beira do corguinho do riacho, eles oravam, todos os dias. E nesse corguinho, as mulheres usavam as águas desse corgo, ou desse riacho, para tingir as suas roupas. Não apenas para lavar, mas todo um processo de tingimento. E ali estava uma senhora vendendo o produto para estas mulheres alvejarem as suas roupas e tingirem as suas roupas. E esta mulher chamava-se Lídia. E ela vendo aquele povo orando ali, ela ouve o Evangelho. A palavra diz que o Espírito Santo tocou no coração dela. E aí nós, como reformados, entendemos perfeitamente o que isso significa. Deus chamou e o chamado foi irresistível, e ela veio e se aproximou. Há algo no meu coração e vocês precisam me dizer o que eu tenho que ouvir. E ela então ouviu de Paulo que Cristo morrera por ela e pela sua família. E ela entrega a sua vida a Cristo e é tida como a primeira convertida no continente europeu, uma vez que ali, hoje, faz parte do que a gente entende como Europa. E nasce, então, a primeira convertida. Nesse íntere, entre idas e vindas, de onde ele estava até o riacho, onde eles estavam orando ali, ele passava por uma praça, e nessa praça havia uma jovem possessa.
E todos os dias, os demônios que a possuíam, e os seus donos a usavam para que ganhando dinheiro, era uma escrava, para que fizesse as adivinhações demoníacas deles. E aí então, todos os dias, quando Paulo e Silas e os outros passavam por ali, esses demônios cutucavam Paulo. Depois de tanta insistência desses demônios cutucando Paulo, Paulo se volta e expulsa esses demônios dessa jovem. E aí então, por causa disso, os donos dessa jovem escrava perderam a sua fonte de renda. Foram ao delegado e denunciaram o que havia sido feito por eles. E essa denúncia então levou-os à prisão. Paulo está preso. E preso então vem um terremoto. Enquanto eles adoravam e louvavam o Senhor, vem um terremoto. Abre-se as portas das cadeias. E o carcereiro responsável por aqueles presos adentram aquela cela, desesperado, pronto para tirar a sua própria vida, porque sabia as consequências que viria sobre ele e a sua família, caso um dos presos tivesse fugido. Mas com a pequena luz que ainda existia, aquele homem ouve uma voz que vem de dentro da cela, dizendo: não faça isso, todos nós estamos aqui. Nenhum preso fugiu. E aí então aquele homem adentra a cela e faz a pergunta que todos nós conhecemos: o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Assim nasceu a igreja de Filipos. A igreja de Filipos nasce na conversão de Lídia, neste manifestar do poder de Deus em expulsar os demônios daquela jovem. Não sabemos se ela se converteu ou não, o texto não diz com clareza, o texto de Atos, mas converte-se aquele homem, que vai levar logo em seguida o apóstolo e os seus à sua casa, para que ele pregasse o evangelho para toda a sua família. E na mesma madrugada todos foram batizados, a sua família, e ele volta para o cárcere. E no outro dia descobriu-se que ele não podia estar preso por ser um cidadão romano. E aí então ele é liberto. Nasceu a igreja de Filipos. Paulo mais tarde então vai escrever, estando preso agora em outro lugar, vai escrever esta carta aos filipenses. E é nesta carta aos filipenses que ele vai manifestar toda a sua alegria, e que ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E aí então a pergunta que precisamos fazer é: quem é este que tudo nós podemos, porque ele nos fortalece? O que é que Paulo fala a respeito deste que o fortalece? Então, nos 4 capítulos, deixa aberto aí, acompanhe comigo nesses próximos 15 minutos, o que Paulo diz a respeito de quem é esse que nos fortalece, e que nele tudo podemos. Capítulo 1, ele diz que este que nos fortalece, e por isso tudo posso nele que me fortalece, é o Filho de Deus. Deus é o seu Pai, o Pai de Jesus. E eu gosto muito disso. Eu gosto dessas referências quando Paulo cita Cristo como Filho de Deus. Por isso que Deus é Pai. E Deus, enquanto Pai, Ele planejou todas as coisas. Deus, enquanto Filho, Ele executa tudo o que Ele, enquanto Pai, planejou. Deus, enquanto Pai, planejou, e Deus, enquanto Filho, executou. Mas Deus, enquanto Espírito Santo, Ele aplicou. Tudo o que Ele planejou, tudo o que Ele executou, Ele executa e Ele nos convence e aplica pelo seu Espírito na sua vida. Portanto, todas as vezes que Paulo faz referência a Deus como Pai de Jesus, é preciso entender que tudo nasce no coração do Pai, no projeto desse Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Mas aí, no verso 6 do capítulo 1, ele diz que ele iniciou uma grande obra em nós, e essa grande obra haverá de ser concluída. Aquele que começou a boa obra em vós, irá concluí-la. Portanto, posso tudo naquele que me fortalece, porque Ele é o Pai
planejou, executou e aplica pelo seu Espírito na nossa vida, porque Ele começou, e tudo que Ele começou, Ele irá concluir de uma maneira perfeita. Mas no verso 11, verso 3 do capítulo 3, diz que este que tudo podemos e nos fortalece, é o único que deve ser adorado e glorificado. É o único que deve ser adorado e glorificado. Tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele é o objeto único da minha adoração e do meu louvor. Adorar e glorificar tão somente a Deus. No verso 19 do mesmo capítulo 1, ele diz que este que nos fortalece é o Deus que está atento ao clamor dos seus e responde às orações. Por isso Paulo orava todos os dias, incessantemente, intercedia em favor dos seus. No verso 27 ele diz: esse que tudo posso, porque me fortalece, eu devo, portanto, viver de modo digno deste que me fortalece. Viver com dignidade, com comprometimento, com seriedade, com aquele que nos fortalece. Porque é simples dizer, em qualquer circunstância, dizer: Deus, tudo posso do Senhor que me fortalece. Mas como está sendo o nosso caráter cristão? E hoje o nosso mundo está precisando de gente de caráter, que está faltando. Que tenha o caráter de Cristo, que pareça-se com Jesus a cada dia, pois para isso fomos predestinados, para sermos conforme a imagem do seu Filho, para termos o formato de Jesus, conforme Ele, e não conforme a nós mesmos e os interesses mundanos e seculares. Por isso Paulo nos chama a atenção: eu posso sim, naquele que me fortalece, porque nele eu devo viver de modo digno deste Evangelho, que é o próprio Cristo. Não é o que Ele prega, mas quem Ele é. Viver o Evangelho não é viver o anúncio do Evangelho, mas é viver quem é o Evangelho. A vida cristã não é viver conceitos, é viver na pessoa de Cristo, é sermos como Cristo. Por isso Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, o meu viver não é mais meu, mas do meu Cristo e para o meu Cristo. Mas continua no capítulo 2, quem é este que Paulo então diz que tudo pode, que o fortalece? É este que no final de tudo, todo joelho se dobrará, no verso 10 do capítulo 2, e irá dizer que Ele é o Cordeiro de Deus. Todo joelho se dobrará e reconhecerá o Cordeiro. Todos, indistintamente. No verso 13 do capítulo 2, ele diz que tudo aquele que nos fortalece... Obrigado aí, meninos. Vocês estão me ajudando muito. Nem vi que estava passando aqui, nem lá. Mas agora eu vou prestar atenção. Realiza em nós tanto o querer como o realizar. Realiza em nós. Então, de novo, tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele realiza em mim o seu querer, e não o meu querer, mas o dele. Efetua tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa e eterna vontade. No capítulo 3, duas coisas, verso 8, preparei, meninos. Quem é este que Paulo diz que tudo posso? Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E se pegar a palavra do 9 aí, e ser achado nele. Olha que coisa, para ganhar a Cristo e ser achado nele. E ele está se referindo, nos versos anteriores, a sua posição no povo de Israel. Paulo era o cara, ele dizia: eu sou Benjamim de Benjamim, eu sou o cara. Eu sou isso, aquilo, mas quem disse isso foi o Roberto Carlos, né? Mas Paulo também disse: eu sou o cara. Eu sou o cara que veio da tribo tal, e isso, aquilo, sou fariseu, sou um conhecedor da lei, etc, etc, etc. Ele era o cara.
super espiritual do ponto de vista do judeu. Tanto é que ele tinha uma posição e que autorizou, inclusive, a própria morte do primeiro mártir do cristianismo, né? O nosso querido diácono. Porque ele tinha essa posição. E ele disse, mas tudo isso não me serviu para nada. Não me levou a lugar nenhum. Pelo contrário, me levaria à eternidade sem Deus. A minha religiosidade era falsa, era hipócrita, não tinha sentido. E tudo isso, todos esses títulos que me davam destaque, não me servem. E a palavra que ele usa aí, refúgio, é literalmente estrume, para não usar uma palavra mais dura ainda. Essa é a palavra que ele usa como refúgio aí, que não serve para nada. Não me serviu para nada. Me condenaria até. O principal é estar em Cristo e ser achado em Cristo. Queira Deus que, se Jesus voltar hoje, você seja achado em Cristo. Eu seja achado em Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E esse era o desafio. Conhecimento mais sublime de Cristo Jesus. Verso 20. Quem é esse que tudo posso, porque me fortalece? Verso 20 do capítulo 3. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu tudo posso naquele que me fortalece, não pelas coisas que Ele pode e me abençoa na transitoriedade da vida. Até porque aqui é 70, 80 anos canseiro e enfado. E tudo passa rapidamente e nós voamos. O que Cristo veio propor para nós não foi a transitoriedade, mas foi a eternidade. E aí então nós podemos naquele que nos fortalece, porque a nossa esperança, e se a nossa esperança, como Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 15, está em Cristo pelas coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque é aquele que veio trazer a eternidade. Esta é a proposta. Em João capítulo 6, o maior capítulo do Evangelho de João, Jesus narra que as pessoas o procuravam. E ele disse claramente, vocês me procuram por causa do pão e do peixe. Portanto, as pessoas procuram um milagreiro. Não é diferente. Os templos estão cheios, e muitos deles agora à noite, à procura de milagres e de milagreiros. E o texto de João diz mais na frente que Jesus se desviou de alguns que queriam vir para coroá-lo rei de Israel. Muitos procuram reis transitórios. E aí Jesus no final do capítulo diz, e vocês apóstolos, os 12 que sobraram, porque até aqueles discípulos que o seguiam, o abandonaram, muitos deles, e Jesus disse, vocês também vão me abandonar? Quem sou eu para vocês? E a resposta de Pedro foi, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Portanto, a proposta de Cristo não é para a transitoriedade, é para o eterno. É a eternidade. É novos céus e nova terra, onde não haverá luto, nem ranger de dente, não haverá mais morte, não haverá mais a politização que a gente está vivendo, esse drama até amanhã. Tudo isso passará, glória a Deus, porque teremos a eternidade sobre o governo de um Deus, Criador dos céus e da terra, e que estará junto do seu povo para todo sempre. Novos céus e nova terra. E é isso que Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele preparou uma pátria celestial. E foi para isso que Ele foi assunto ao céu. Eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não virá para consolar vocês, deste consolo que vocês precisam ter, de que a vida não está na transitoriedade, mas está na eternidade, porque eu sou a vida eterna. E eu a dou a quem eu quero. Jesus é a vida e a vida eterna. E eu vim para que tenham vida e a tenham eternamente. Portanto, não há vida fora de Cristo. E Paulo tinha essa consciência. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque aquele que me fortalece me deu a certeza e a garantia da eternidade.
Portanto, não é simples dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Há muitas coisas envolvidas nesse tudo posso naquele que me fortalece. E que por vezes nós não refletimos e não pensamos quando falamos. No capítulo 4, então, verso 7 e verso 9, diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Este que tudo podemos, porque nos fortalece, é aquele que nos trouxe a paz de Deus. Que é o que mais desejamos. Paz de Deus. Interessante, ele não está falando paz com Deus, né? Ele está falando de paz de Deus. É diferente de paz com Deus. Paz com Deus, ele vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ali, Paulo se refere ao ato judicial de Deus em Cristo, nos declarando justos e inculpáveis, pelo que o seu Filho fez por nós. Deixamos de ser inimigos de Deus, para sermos filhos de Deus e cordeiros com Cristo. Isto é paz com Deus. A paz de Deus é a plena comunhão harmoniosa que precisamos ter todos os dias. Esse sentimento relacional com Deus. E é isso que ele está dizendo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu já tenho paz com ele, realizado no ato sacrificial do Filho por mim. Quando no Filho ele executou o projeto salvífico. Mas a paz de Deus é algo que eu preciso todos os dias. E esta paz de Deus, ele a traz de forma abundante todos os dias. Que depende da sua oração, da sua leitura bíblica, da sua comunhão com seus irmãos, em adoração e louvor comunitário. Estando na igreja do Senhor. Paz de Deus. Mas ele, no verso 19, então, ele diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, e não dos seus desejos supérfluos, mas das suas necessidades. E o próprio Jesus, no Sermão do Monte, disse o que é a nossa necessidade: o que comer, o que beber e vestir. Estejais contente. Os pardais não plantam, contudo eu cuido deles. Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como os lírios. Vocês não valem muito mais do que os pardais, do que os lírios? E o vosso Pai Celeste sabe do que você precisa. E Ele prometeu suprir as necessidades, e não o supérfluo. O essencial, o comer, o beber e o vestir, não nos faltará. Sempre o Senhor é o mesmo provedor. E é isso que Paulo está dizendo. Deus é o provedor das nossas necessidades. Ok, muito bem. Dito isso, tudo posso naquele que me fortalece? Ok, posso ir embora. Bênção de Deus. Oh, como eu fui empolgado. Como estou empolgado, abençoado. Mas eu tenho que concluir. Porque eu vim aqui para falar de missões. Não foi isso que você me convidou, Toniel? Então, o que tem a ver com missões tudo isso? Eu falei apenas de teologia, de cristologia, de eclesiologia. E a missiologia? Onde está nisso tudo? Aí, então, nós temos a resposta a isso tudo. Foi que essa igreja de Filipos se tornou a igreja modelo no comprometimento missionário. Por ela saber quem é aquele que o fortalece, ela se tornou uma igreja exemplar na missão de Deus. Como é que vemos isso? Então me ajuda aí, meninos, capítulo 1, versículo 5. Rapidinho agora, para concluirmos. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, aquela igreja que nasceu através de Lídia, através daquele centurião, daquele carcereiro responsável ali,
e tantos outros que vieram a se converter, Paulo diz que eles se tornaram cooperadores desde o princípio. Mesmo diante, e eu não disse isso propositadamente, e vou dizer agora, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 ao verso 3, Paulo fala desses irmãos da Macedônia, que eram os irmãos que viviam abaixo da linha da pobreza, e que disseram para Paulo que não os deixasse de fora daquela grande oferta que estava sendo levantada pelo apóstolo para acudir os necessitados de Jerusalém. E eles rogaram a Paulo: nós queremos contribuir. Não queremos ficar de fora desta graça, porque é bênção para nós poder ajudar, mesmo que seja com o mínimo que possamos. Mas queremos esta graça para nós, de sermos cooperadores. Eu me lembro de uma ocasião, e o Clóvis foi o meu presbítero que esteve lá logo depois da minha cirurgia, né, Clóvis? Você foi o primeiro a chegar lá. Eu tive um infarto alguns anos atrás, não era por menos, né? A PMT e tantas coisas. Eu tive um infarto há 4 anos atrás. E estou com 3 stands aqui, essas molinhas que me ajudam a vir aqui e falar com vocês. E aí, quando eu fui para o hospital, na verdade, eu infartei, coisas de milagre de Deus, né? E nem sei se eu vou perguntar isso no céu, porque eu não vou querer perguntar nada, mas enfim, se eu puder perguntar alguma coisa. Eu infartei lá na Romênia, eu estava falando num congresso, lá na Transilvânia. E aí, lá eu tive essa dor, né, tal, e passou, achei que era cansaço, eu estava vindo de uma outra viagem, tinha estado na Colômbia participando de um outro evento, e aí então eu estava lá, viajei, e volto. Passei por Paris, onde meu filho mora há mais de 14 anos, para visitá-lo, porque eu ia parar lá mesmo, no Charles de Gaulle, tinha que visitar o filho, e aproveitar que eu pararia ali 10 horas no aeroporto para fazer a mudança de voo. E aí então resolvi ficar um dia mais, porque o outro filho estava com a esposa, recém-casados, lá visitando o irmão também, e aí encontraria com os 2 filhos lá. Essas coisas que Deus permitiu para a gente. E aí então fui. Fui com ele, com Guilherme e Letícia, subir com eles, eu já tinha estado lá outra vez, mas conhecer um pouquinho lá a Torre Eiffel. Fui lá. Desci aquelas escadarias, e o peito doendo, tal, aquela coisa, e respiração difícil. E ele perguntou: papai, o que o senhor está tendo? Eu, branco, pálido. E eu falei: não, estou muito cansado, foram muitas viagens, falei, essas 2 semanas eu estava falando na Colômbia, agora aqui na Romênia, tivemos que resolver problemas também de missionários, coisas sérias, complicadas, isso é cansaço. Ok, voltei para Piracicaba, e o cardiologista havia me autorizado a ir. E ele tinha marcado uma angiotomografia para eu fazer quando voltasse. E aí eu voltei. No sábado, pela manhã, fui fazer a tal da angiotomografia. E quando cheguei lá, após o término da angiotomografia, fiquei lá numa sala esperando o resultado. E os outros 10 que estavam comigo pela manhã, de um sábado, foram indo embora. E eu fui ficando. E aí, já passava das 11 horas da manhã, eu cheguei às 7 horas, eu chamei a enfermeira e disse: você me esqueceu aqui no meu cantinho? O que está acontecendo, né? Minha esposa está aí fora, meu filho e a minha nora devem estar chegando também, eles chegaram da Europa e vêm aqui para me buscar. O que está acontecendo? Aí ela disse: não, espera mais um pouquinho, o médico vai vir conversar com o senhor. Aí você já fica assim, né? O médico vem conversar com o senhor, você já fica meio assim, pô, alguma coisa não está certa. E aí, o susto maior, e aí não morri mesmo, né? Estou aqui, né? Foi quando ele chega com a enfermeira com a cadeira de roda, dizendo: você vai direto para a UTI, você está infartado. E já há algum tempo, como o senhor está vivo? E nessas coisas de Deus, o patrão do Clóvis, um dos patrões do Clóvis, filho do principal patrão do Clóvis, ele trabalha com cardiologistas, né? Ele é o faz-tudo dessa família, né? É o mordomo-mor dessa família. Estava lá, né? O que foi que ele disse para você, Clóvis?
testemunho ao médico. E eu creio que foi para isso, né? Porque o médico, o patrão dele, que não sabia, depois é que eu soube, que era o filho do patrão, ele disse assim: Deus fez algo tremendo na vida deste homem. Porque ele não poderia estar viajando de avião do jeito que ele estava. Ele não era para estar vivo, em hipótese alguma. O anjo dele é muito forte. Agora eu acredito em Deus, né? Essa foi a expressão dele. Tem que acreditar em Deus, não é possível que o coração dele esteja do jeito que está, sem irrigação no lugar que não estava sendo irrigado, já branco. E eu vivo, fazendo as coisas, só com muito cansaço. Não conseguia pegar um livro no chão. Deus esteve ali. Mas naquela hora, eu comecei a pensar, tanto no Dário, no médico que estava ali, e tudo que Deus fez ali. No dia seguinte, um dos donos do Encore, da Santa Casa de Piracicaba, chegou, reuniu toda a equipe e foi perguntando, né, tinha 10 outros companheiros lá no quarto. E aí ele foi perguntando para as enfermeiras, os plantonistas médicos ali, sobre o que tinha acontecido na noite com cada um. Até que ele chega ali, ele não tinha passado por lá ainda, e ele chega e olha para mim. E ele diz: reverendo, o senhor está aqui. Mas alguns dias atrás, eu já estava pregando lá na minha igreja, a Igreja Batista, e foi em outubro, né? Eu fartei em novembro. Eu falei: e o senhor está desse jeito? Eu falei: pode deixar que daqui para frente eu vou cuidar do senhor. O dono. Ele pegou os melhores cardiologistas lá e foi cuidar de mim. Mas eu fiquei pensando naquela noite, e até eu disse para os meus meninos depois, quando eles falaram: papai, está na hora de aposentar, né? Botar a sandália, o senhor já fez tanta coisa, já está com 44 anos aí de ministério e tal, desde o tempo de seminário, está na hora de dar uma paradinha, não está não, e tal, essas coisas, né, da vida familiar. Aí então, eu disse: filho, eu posso até deixar de ter o meu CPF como responsável pela presidência do conselho, mas, pastor, eu vou até morrer. É chamado, é vocação, não é emprego. E eu vou provar para você como isso é verdade. Naquela madrugada, eu lá, tudo cheio de fio para todo lado. Quando o doutor falou que eu era o reverendo, até então não tinha me identificado, as enfermeiras começaram a revezarem para estar ao meu lado, pedindo que eu orasse por elas e com elas. E naqueles 5 dias de UTI ali, eu conheci os dramas de todas as enfermeiras ali. Todas as situações de adversidades, de conflitos familiares, de problema de droga com filhos, de problema de alcoolismo do marido. E todas elas vinham e disseram: reverendo, ora comigo, ore por mim. Eu dizia assim: eu que estou precisando de oração aqui, eu tenho que orar por vocês. Não, é isso mesmo. E eu fazia com muita alegria. Anunciava o Evangelho de Cristo e falava do amor de Deus, e orava com elas. Deus abençoe essa senhora, abençoe essa irmã, abençoe essa jovem. Pastor, até na hora que você está dando o último suspiro, você vai estar orando por alguém. Isso é vocação, isso é chamado do Senhor. E o que eu aprendi ali? A cooperação. Cooperar é operar com. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é este que me fortalece? É aquele que, através de vocês, participando da minha vida e ministério, cooperam para o crescimento do Evangelho. Portanto, desde aquele homem que me recebeu na recepção, até o médico que me operou, todos eles têm igual importância, mesmo que eu não saiba o nome deles. São cooperadores. E Paulo está dizendo: uma igreja que reconhece quem é aquele que o fortalece, é uma igreja que coopera, desde sempre, com a propagação do Evangelho de Cristo, para todas as nações. Vocês, desde o princípio, entenderam que somos um só, cooperando para a propagação do Evangelho. Mas ele continua, e não só diz, pela cooperação do Evangelho no primeiro dia, mas no verso 25 do capítulo 2, ele diz então, que esta igreja cooperava, não apenas evangelizando, mas cooperava no cuidado pastoral dos seus missionários. Verso 25 diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Eu até brincava com meus filhos, dizendo que quando eles tivessem um filho, colocasse o nome de Epafrodito.
mas colocou Davi. Epafrodito, que é difícil você chamar, né? Epafroditinho, vem aqui, é complicado. Mas enfim, é um homem de Deus. Epafrodito, por um lado meu irmão e o quê? Cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxílio nas minhas necessidades. Portanto, a igreja de Filipos não só é uma igreja que cooperou desde o início, mas é uma igreja que mostrou esse cooperar, não apenas evangelizando da sua cidade, mas cuidando dos seus missionários. E aí o texto nos fala que ele foi por 2 vezes enviado até a prisão, com ofertas levantadas para ajudar no marmitex do Paulo e dos outros que estavam presos com ele. Ajudá-lo financeiramente. Por isso que lá no contexto do capítulo 4 ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, há de suprir todas as suas necessidades. Ele está agradecendo a eles por confiarem nesse Deus que o fortalece, mas que o fortalece através do seu próprio povo. Vocês estão entendendo aqui? A dimensão da alegria de poder servir ao Senhor? Cada um de nós temos uma importância muito grande no reino de Deus. Verso 15 e 16 do capítulo 4, já caminhando para concluir. O que é que diz aí? E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, olha aí, se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Foi a única igreja que entendeu que ela era cooperadora, porque ela sabia quem era que o fortalecia. Por isso ele só reafirma isso. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele tem me fortalecido, porque vocês se tornaram cooperadores desde o início. E porque vocês, por 2 vezes, supriram as minhas necessidades de sobrevivência. Deus através de vocês. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Portanto, queridos, uma igreja efetivamente, afetivamente e eficazmente missionária, ela tem que ter esses 2 aspectos. Uma igreja eficaz, ela é afetiva, ela é amorosa e ela ama os seus enviados, cuidando daqueles que estão fazendo a obra de Deus e enviando os recursos para que isso aconteça. No mesmo texto de Filipenses, ele fala que esses irmãos associaram a ele também na tribulação, na sua dor, no seu sentir das dificuldades que ele vinha enfrentando também no seu dia a dia. O que você tem feito como igreja do Senhor? Você tem dito, tu posso naquele que me fortalece, mas sabem de fato quem é aquele que te fortalece? Hoje você é indesculpável, porque hoje você sabe quem é aquele que te fortalece e por que ele te fortalece. Mas não apenas saber que esse Deus, o mesmo Deus de Paulo, o mesmo Deus dos Filipenses, é o nosso Deus que nos fortalece, que tem provido as nossas necessidades, que tem cuidado de nós, que começou a boa obra e vai concluí-la, que responde às nossas súplicas, às nossas orações. É um Deus que quer que cada um de nós sejamos cooperadores na expansão do seu reino por toda a terra. Portanto, uma igreja missionária é uma igreja cooperadora. Mesmo que fiquemos no anonimato, não saibamos, como eu não sei e não lembro o nome do porteiro daquele hospital, mas eu sei da importância dele, para que a cirurgia fosse bem sucedida. Talvez você nunca vai ter seu nome exposto, mas você tem a mesma importância para o reino de Deus. Somos todos cooperadores para que o Evangelho de Cristo e a glória de Deus chegue a todos que precisam ouvir do Evangelho Salvador de Deus em Cristo. Portanto, tudo posso naquele que me fortalece, mas eu posso naquele que me fortalece
ser cooperador, seja na tribulação, seja na oração, seja na contribuição, para que aqueles que estão indo façam a obra de Deus. Que Deus abençoe essa igreja, que essa igreja seja de fato, cada dia mais, uma igreja compromissada, cooperadora no reino de Deus, porque sabe quem é aquele que lhe fortalece. Obrigado, Deus abençoe.